Antes de começar as leituras, eu quero dizer para vocês que para o mês de janeiro, para o nosso primeiro mês do ano, na leitura de janeiro, vai ter um diferencial. Eu vou sortear para vocês quais arquétipos estarão presentes no ano de 2021 para cada signo. Arquétipos são símbolos que nos acompanham, são 12 arquétipos, eles nos acompanham ao longo da vida, mas sempre no momento atual tem algum que se sobressai, né? Que sobressai-se aos outros. Então, na leitura de janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos que vão te guiar no ano de 2021, tá bom? Agora chego de conversa, vamos lá para a leitura que já tem que ter começado. Valeu? Então vamos lá, agora a leitura vai para os taurinos, para o mês de dezembro de 2020. E aí, taurinos, chegamos então ao final do ano, enfim, chegando Natal, festas, Papai Noel, família, coisa bem boa, né? Vamos ver então, taurino, vamos ver então o que as figuras mitológicas têm para dizer para vocês. No dezembro de 2020, touro, dezembro de 2020. Vamos lá então. Vamos clarificar aqui com o tarô mitológico. Touro de 2020. Touro, dezembro de 2020. Touro, dezembro de 2020. Touro, dezembro de 2020. E vamos clarificar com o tarô prateado também. Touro, dezembro. Não. Esta. Vamos lá então. O que a mitologia tem para dizer para nós então? Touro. Primeira cartinha que saiu para vocês é a Ceres, a rainha das colheitas. No tarô ela representa a imperatriz. Quem é a Ceres? A Ceres é uma deusa que ela era responsável por nutrir todo o solo grego. Então assim, ela era responsável pelas marés, ela era responsável pelas plantações, pelos ciclos lunares. A Ceres, ela é aquela que dá vida, é aquela que prospera, é aquela que alimenta. Na mão desse personagem aqui está toda a nutrição do povo grego da antiguidade. Então, o que a gente tem na tua mão aí, touro? Ó, a gente tem prosperidade, a gente tem condições de distribuição de frutos, de riquezas, tá? Tá nas tuas mãos um controle sobre o nutrir de pessoas que te cercam. Que coisa linda isso aqui. Essa deusa, ela era responsável por alimentar o povo. Olha que bênção, né? Tá na tua mão, touro, levar o alimento pro teu povo. Esse alimento não necessariamente trata-se somente do alimento real. Pode ser o alimento espiritual, né? Pode ser o alimento sentimental, né? Então assim, a gente tá falando de nutrição, tá? Para acompanhar a Ceres, conhecida também como Deméter, a gente tem o Prometeu. Olha essa figura aqui, essa figura é bem chocante. Quem é o Prometeu? Prometeu é um titã que ele desafiou a ira de Zeus, porque ele subiu. Depois eu vou contar para vocês nas histórias de mitologia aqui embaixo. Acho que até já tá na lista para entrar. O Prometeu é um dos primeiros. Ele é um titã que ele roubou o fogo sagrado, roubou o fogo divino do Olimpo e apresentou para os mortais. Segundo a mitologia grega, o Prometeu é o cara que cria a raça humana, porque ele quer fazer uma criatura que seja semelhante em forma e inteligência aos deuses gregos, porque eles são titãs, eles são gigantes, e aí eles queriam uma criatura para competir com os deuses. Então eles formam nós, um exército de bonequinhos de barro, que são os seres humanos, e aí ele nos apresenta o fogo. Dessa maneira a gente aprende a se aquecer, a cozinhar, a forjar metais, enfim. Ele nos mostra uma coisa que Zeus não queria mostrar, que era do domínio somente dos deuses. Então esse cara aqui, ele é um cara corajoso, ele é um cara temerário, ele enfrentou
ele não teve medo, ele entrou no Olimpo e roubou o fogo. Fez uma coisa errada? Fez, mas para fazer essa coisa errada ele teve que ter muita coragem, tá? Então assim, ele roubou de quem tinha e levou para quem não tinha. Sabe a história do Robin Hood? Então é isso. Então aqui a gente tem um taurino que tá passando por uma fase onde ele vai nutrir, onde ele vai ter para distribuir, né? Mesmo que isso signifique tirar dele próprio para dar para o seu próximo. Ou fazer um negócio que seja conveniente. Trabalho social, que é uma coisa que a gente conta com a ajuda de quem tem mais para dar para quem tem menos. Que coisa bonita isso aqui. Bonito, tá lindo essa leitura aqui. Por conta de ter sido uma infração, o Prometeu ele foi condenado por Zeus, quando descobriu, a ser acorrentado num monte chamado Cáucaso. E uma águia, como vocês podem ver na figura, uma águia devorava o fígado dele todos os dias. Só que detalhe, no outro dia o fígado se regenerava. Então, assim, inclusive o fígado humano é o único órgão regenerável, né? Segundo a explicação da mitologia, é a história de Prometeu. Então, assim, aquele sofrimento para ele foi eterno. Ele quis fazer uma coisa boa, ele fez uma coisa boa, que foi apresentar o fogo para o ser humano. Mas ele foi castigado por toda a eternidade por conta de ter tomado uma má decisão. A intenção dele foi boa, não foi ruim, mas o resultado foi caótico. E se não fosse o Hércules, filho do próprio Zeus, o Prometeu estaria lá até hoje, né? O Hércules, que numa das suas andanças, que eu também vou contar para vocês depois, libertou o Prometeu do cativeiro. Mas então o que a gente tem aqui? A gente tem uma ajuda, a gente tem uma nutrição, mas tomem cuidado. Auxilia o teu próximo, faz o que tu tem que fazer, pensa bem no que tu vai fazer, mas cuida para não mexer com quem não pode ser mexido. Sabe que na vida da gente a gente tem limites. E essa carta ela nos chama para a atenção do não adentrar limites desconhecidos. É disso que fala essa carta, tá? É uma carta de alerta. O Prometeu ele vem nos dizer que por mais que a tua intenção seja boa, Taurino, percebe se isso não vai desconstruir uma outra parte da tua vida que já está construída, se não vai te indispor com pessoas que tu tá te dando bem, se não vai, como a gente diz aqui, queimar o teu filme, tá? É legal ajudar os outros? É ótimo ajudar, é ótimo prestar auxílio. Eu, Débora, Grace, Luz, até acredito que seja uma das maiores qualidades do ser humano. Eu acho que se não a maior qualidade do ser humano. Quando tu ajuda o teu próximo, tu tá ajudando a Deus. É assim que funciona. E isso automaticamente vai dar retorno sempre. O altruísmo é a coisa mais linda do mundo. Porém, a gente tem que saber de onde tirar para onde colocar. Não pode ser uma coisa assim, aleatória ou uma coisa sem pensar. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Cuidado. Quer ajudar? Ajuda. Quer servir? Serve. Mas cuida se isso não vai desconstruir uma outra parte da tua vida, tá bom? Isso aí vem ser, essas duas cartas, elas vieram ser esclarecidas, ser clarificadas pela Rainha de Espadas. Quem é a Rainha de Espadas? Para começar, uma rainha, uma figura da corte. É aquela figura que faz. E ela carrega uma espada na mão, gurizada, e essa espada, ela é uma espada que ela é definitiva, assim, ó. Ela corta. A espada é um instrumento que corta dos dois lados. Ela corta tanto para repartir o pão, quanto para ceifar uma vida. Então a gente está falando aqui de uma figura presente na tua vida, que pode ser inclusive tu, que é aquela figura que executa, ela vem para fazer. O detalhe, tem que ver o que ela está disposta a fazer. Ela está disposta a construir, como a Ceres, ou ela está disposta a destruir, como o Prometeu? Qual é a posição dessa rainha de copas na tua vida aí? Taurino, fica esperto, tá? Fica antenado. A outra confirmação é o mago. O mago, ele é uma figura que ele é número 1, é o arcano número 1. Ele é uma figura que ele tem todos os instrumentos à sua volta para ele fazer o que ele quiser. Sabe assim, quando tu tem condições de resolver o que tu quiser, tu tem tudo para ser feliz. Tu tem tudo para ser próspero. Tu tem tudo para fazer dar certo. Só depende de quem? De ti.
Não deixa, essa carta nos chama assim para não deixar os fatores externos influenciarem a nossa conduta, não deixar os fatores externos influenciarem as nossas decisões, porque o poder que a gente precisa está dentro de nós, não está na rua, não está no meu patrão, não está no meu pai, não está no meu namorado, não está na minha comadre, está em mim. Então eu preciso fazer o quê? Só olhar para dentro de mim e descobrir o que eu tenho que fazer. E aí eu pego todas as armas que eu tenho e bora lá, vamos agitar isso aí e resolver o que tem que ser resolvido. A vitória, a decisão, a resolução do teu problema, Touro, tá junto contigo. É tu que decide, é tu tem tudo pra dar certo. Tá tudo. O mago é o cara que faz mágica com o que tem. Tu tá pronto pra fazer mágica com o que tu tem? A outra carta que veio aqui é o 9 de bastões. 9 de paus. Quando a gente fala em bastões, a gente fala em fogo, a gente fala em ação, a gente fala em fé, né? O 9, ele é uma carta de fardo, é uma carta de peso. Tu tá te sentindo carregado por alguma coisa, tu tá te sentindo pesado, tu tá te sentindo impotente por conta de alguma coisa, tu tá só te sentindo, porque não te esquece que pra ti saiu o mago. Por mais impotente que tu te ache, o mago te confere coragem para fazer o que tu quiser. Às vezes essa carta aqui ela representa uma coisa que já passou, que nos trouxe muito trabalho, um tempo de muito sacrifício, de dor, de labuta, mas que tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim, dependendo do que tu fizer, tá no fim. Tu tem a prosperidade da Deméter e tu tem a habilidade do mago. Então esse fardo aqui, ele pode ser deixado para trás no momento que tu quiser. Às vezes pode ser até só uma coisa lá da tua cabeça, né? Tu pensa que tá com aquele problema, mas na verdade nem é tudo aquilo ali. O ser humano tem o mau hábito de dar uma proporção muito maior às coisas do que elas realmente têm, né? A gente tem isso aí, né? Ai, eu sou mais infeliz, eu sou mais cansado, eu sou o que trabalha mais. Não, nada disso. Uma receita fácil para identificar o que eu tô dizendo, olha pro teu próximo. Dá uma espiadinha pro teu colega que vai pro trabalho, às vezes nem o almoço, nem tempo pro almoço tem. Dá uma olhadinha pro teu vizinho, né? Que enquanto tu tá na maior farra, na maior festa, ele tá lá, cortando grama, fazendo as coisas do terreno, né? Então pensa bem, não, a gente nunca tá na pior situação, nunca. Sempre vai ter alguém em pior situação que tu, sempre, por todos os lugares, por todos os cantos da vida, vai ter sempre alguém pior que tu. Aliás, eu me atrevo a dizer, muitos em pior situação do que a tua. Então, para de ser bobo, canta o hino da vitória e vai pra frente. Vamos ver o teu desafio, Touro, do mês de dezembro de 2020. Aqui tem os 12 trabalhos de Hércules, como eu já falei para vocês numa outra leitura, que vai nos mostrar qual o desafio que o Hércules passou e como que ele resolveu. E claro que a gente vai associar o desafio do Taurino de dezembro de 2020. O desafio do Taurino de 2020, de dezembro de 2020, é capturar o javali de Erimanto. Gurias e gurias. Olha pra você que o Hércules tá bem pequenininho lá em cima. O javali é um porco do mato, um porco selvagem, que quando Erimanto era o lugar, quando ele se soltava, ele fazia horrores. Derrubava tudo, assolava as plantações e derrubava as casas e matava pessoas. Era um monstro horroroso e temido pelo lugar. Então o Hércules tinha que capturar esse javali. O que o Hércules fez? Esse lugar normalmente era um lugar que tinha o solo coberto de gelo. Então o Hércules foi para frente da caverna onde o bicho supostamente morava e começou a fazer barulho para atiçar o animal. Quando ele viu o barulho do bicho saindo de dentro da caverna, ele se apavorou porque era um barulho assim, ó, ensurdecedor. Parecia que estava saindo uma manada de búfalos e não um bicho só. Ele se assustou com aquele barulhão, com aquela pisada. E quando o animal saiu na porta da caverna, ele se apavorou mais, porque ele olhava para cima e não terminava nunca o monstro. Você ia. Ou seja, o Hércules era um cara forte, era um cara grande, mas perto do javali, olha só o tamanho dele, ó, ele ficava um anãozinho. Então o que ele fez? Ele pensou, meu Deus, como é que eu vou... Eu não tenho nem como chegar perto do pescoço desse bicho para sufocar, como eu já fiz com outros trabalhos. As minhas flechas não vão pegar nesse couro duro. Como é que eu vou fazer? Sabe de uma coisa? Vai correr. E aí ele fugiu. O Hércules fugiu do javali. E o javali fez o quê?
saiu correndo atrás. Então, quanto mais o Hércules corria, mais o javali corria atrás, e mais o Hércules corria, mais o javali corria atrás. Detalhe, a gente está tratando aqui de um paquiderme, é um monstro gigante. Vocês sabem que até a gente, que é gordinho, eu, por exemplo, agora só de falar já tô com meu fôlego escasso. Tu imagina um animal desse, forte, correndo num terreno de gelo. Com o tempo ele vai cansar, é certo, né? Então as patas eram afundadas no gelo, e ele correndo, e o Hércules, né? E ele correndo atrás, foi. Ele correu tanto, o javali, que ele acabou cansando, ele ficou exausto e caiu, desmaiado. O Hércules venceu esse javali pela exaustão. Do que a gente tá falando aqui, gurizada? O teu desafio, ele é muito maior do que tu pode supor. Tu nem imagina o quanto que ele é. Agora, se é que ele já se apresentou, tu não viu nem a metade. E se ele não chegou ainda, te prepara, porque vai ser uma coisa quase que inimaginável. Quando ele se apresentar, não confronta, não afronta, não bate boca, não dá a tua opinião, corre, dispara, foge. Ah, como é que eu vou fugir? Foge, evita, ignora, não responde, te faz de louco ou de louca, sabe? Finge demência, porque a única maneira, tu vai ter que ganhar do teu desafio no cansaço, na força tu não vai ganhar, por mais forte que tu te ache, não tem como. Tu vai ter que ganhar ele no cansaço, ele vai correr tanto atrás de ti, o teu desafio vai te perseguir tanto, que com o tempo ele vai se exaurir, e aí tu venceu. Pela tua força? Não, pelo cansaço, mas não importa, importa que tu venceu. E essa é a única maneira de tu chegar lá, tá bom? Não esquece disso. Agora, taurinos, vamos ver os anjos do romance. Vamos ver o que nós temos para taurinos em dezembro de 2020, porque ninguém é de ferro, né? Então, aqui a gente tem anjos do romance em dezembro de 2020 para touro. Vejamos. Relação de vidas passadas. Olha só. Então, touro, pode ser que vocês estejam encontrando ou vão encontrar alguém que já é de uma outra vida e vocês vão perceber essa identidade imediatamente. Essas coisas, elas vão se processando sem com que a gente possa escolher. Mas quando acontece, é inevitável. Bom, hein? Muito bem, eu estou desenvolvendo um projeto, como eu já contei para vocês, chama Néctar dos Deuses, que é uma caixinha de cards, tem 50 cards, que tem conselhos dos deuses para vocês. Então vamos ver o que os deuses do Olimpo e entidades mitológicas têm para aconselhar os taurinos em dezembro de 2020. Às vezes pode ser um puxão de orelha, às vezes pode ser um elogio, vejamos qual é o caso. Para vocês saiu o Pigmalião. O Pigmalião é um personagem que ele não confiava em ninguém, ele queria muito ter uma companheira, mas como ele não confiava em ninguém, ele construiu uma estátua de uma mulher com todas as características que ele supunha serem adequadas aos desejos dele. Não deu muito certo, né? Se apaixonar por uma estátua, que foi o que aconteceu com ele, teve suas consequências. Então vamos ver o que o Pigmalião nos diz. Sabes aquelas pessoas que temem tudo, não creem em ninguém? Tá certo que vivemos num mundo bastante desleal, mas nivelar todas as pessoas da mesma forma é, no mínimo, prematuro. Você não acha? Observe melhor as pessoas ao seu redor e dê uma chance a elas. Atualmente, tua mente atua ou mente? Eis o X da questão. Então, confere, consulta a tua mente e vê o que ela está te dizendo, porque pode ser que ela esteja equivocada. Nem todas as pessoas são iguais. Tem gente sacana? Tem, isso tem em todo lugar, mas não quer dizer que todo mundo age da mesma forma. Entendeu, touro? Fica a dica. Eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, deixando um beijaço da Grace Luz e pedindo ao nosso Pai do Céu, nosso Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele nos conduza nesse restinho de ano e nos próximos que virão com serenidade, foco e diplomacia.
Beijaço da Grace Luz e a gente se encontra logo ali depois do Natal. Foi um prazer ter estado com vocês.